uma experiente amiga. As mulheres ali não gostam que usa muito essa palavra, velha amiga. Mateus capítulo de número 6. Vamos ler a partir do verso de número 25. Diz assim, ó: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tende vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Amém? Diga assim comigo: Senhor Jesus, neste momento eu abro o meu coração, a minha alma, o meu espírito para receber a tua palavra. Que nesta noite, Senhor, a tua palavra seja cura, seja libertação, possa encher o meu coração de fé, de esperança, de certeza, e que eu saia daqui mais confiante no Senhor e na sua palavra, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Um dos males do nosso século hoje é a ansiedade. Independente do sexo, homens e mulheres, todos estão debaixo de estresse, cansados e cansadas de viver sob constantes pressões. As pessoas do século 21 sucumbiram a um estado perpétuo de exaustão. Nós estamos cansados. Eu diria que a marca do nosso tempo hoje é o cansaço. Porque numa determinada circunstância, é o trânsito que nos cansa. É o trânsito que não anda. Sempre tem uma passeata, sempre tem uma greve, sempre tem uma obra que a prefeitura não termina nunca. E a gente se estressa no trânsito, e quando chega o final de semana, a gente não quer ver nem carro e não quer ver trânsito na frente. Depois é o dinheiro que nos estressa, porque nós temos muito mês e pouco salário. O salário não dá nem para metade do mês. E é um eterno correr atrás do vil metal. Equilibra as contas no banco. Quando você acha que está equilibrado, chega a fatura do cartão de crédito. Aí vem a notícia de que a partir de 2024 é o condomínio que vai aumentar. A conta da energia elétrica, com esse calorão aqui de Londrina, ar-condicionado ligado direto, veio muito alta a conta. Não sei vocês aqui, mas nós lá em Curitiba ainda temos a indústria da multa. Lá você piscou, leva uma multa. É demais. Tem o problema da segurança. As casas estão trancadas. Nem mesmo os apartamentos são seguros. Nós temos medo de parar nos semáforos à noite.
temos medo de sermos assassinados. E além de tudo isso, nós temos que gastar muita energia, além do trânsito, do dinheiro, da segurança, nós temos que gastar muita energia para não sermos roubados na conta de água, na conta de luz, para não pagar juros exorbitantes no banco, para não deixar o banco debitar uma despesa que eu não fiz. E aí tem que correr para fazer uma reunião de pais e mestres na escola, porque senão o filho vai crescer traumatizado. Tem que se preparar para ser idoso, porque no Brasil, ser da terceira idade é um desafio. Temos que lidar com as constantes mudanças das leis no nosso país, porque hoje pode determinada coisa, amanhã já mudou tudo, não pode mais. E além disso, nós também temos que lutar contra os traumas de família. Não bastando tudo isso, os que são casados têm que domar a fera que está do seu lado. Seja ele ou principalmente ela. Misógino, machista, fascista. Então nós vivemos debaixo de estresse, nós vivemos debaixo de ansiedade constante na nossa vida. Você diz, pastor, como é que o senhor sabe disso? Por que é que o senhor está falando isso hoje? Sabe por quê? Tem alguns sintomas do estresse, da ansiedade. Primeiro, o brasileiro já foi mais moleque, o brasileiro já foi mais brincalhão, mais divertido, levava as coisas mais na esportiva. Lá atrás você podia botar apelido nas pessoas, o cara ria, você ria, todo mundo se divertia. Hoje, meu irmão, está difícil. Você não pode falar nada, você não pode fazer nenhuma brincadeira, o negócio ficou chato. Entendeu? Tudo é preconceito, é preconceito. Aliás, a palavra mais preconceituosa hoje é o preconceito, tudo é preconceito. Parece que esse lado divertido do brasileiro foi embora, esse lado moleque, esse lado brincalhão, esse lado gostoso de ser brasileiro, parece que desapareceu, parece que tem uma nuvem de tristeza, de pressão em cima do nosso país, estresse. Basta um mal-estar no trânsito, que o sujeito puxa um revólver hoje e dá um tiro, e sai brigando, discute-se na fila de banco, é uma porta do banco que trava, porque você tem um metal ali dentro da bolsa, ou muitas vezes não tem nada e trava do mesmo jeito, o cara já xinga a mãe do guarda, a mãe do gerente do banco, o povo está estressado. Hoje a namorada termina com o cara, sabe o que ele faz? Manda matar a namorada. Como é que eu sei que as pessoas estão ansiosas e estressadas? A venda de remédio para os nervos. Prozac, Lexotan, Dormonide, Clonazepam. Tem gente hoje que não consegue dormir se não for à base de remédio. Se na década de 50 o remédio, a vacina era a vacina da sulfa, a penicilina, o remédio do século 21 já não é mais a penicilina. O remédio desse século é o antidistônico. É o fenômeno do século 21. Todo mundo estressado, todo mundo ansioso. Olha a taxa de suicídio hoje no nosso país. 38 pessoas por dia tiram a vida no nosso país. Para cada uma tentativa que resulta em morte, de suicídio, outras 20 tentativas são frustradas. Doenças psicossomáticas. Muitas coisas que as pessoas vão acumulando na alma, de repente estoura, como uma ferida no corpo, uma úlcera, alguma coisa. Antigamente você tinha uma farmácia no bairro, hoje você tem uma farmácia em cada esquina. As pessoas tomam remédio demais, tem gente que é hipocondríaco. Ele já chega na farmácia, o farmacêutico pergunta, pois não, ele diz, alguma novidade hoje? Você chega na casa dele, ele tem aquelas caixas de sapato, cheias de remédio. Ali já peguei uma irmã que tem uma caixona de sapato ali, se manifestou. Tem gente que se você gemer do lado dela, ela já receita o remédio, toma isso que é bom. Conhece gente assim ou não?
sabe tudo de remédio. Irmãos, tudo isso é sintoma de uma sociedade que está doente de ansiedade. E como a Bíblia é atual, um texto escrito há mais de 2000 anos, de repente ele se torna atualíssimo. O ensino de Jesus dado nas colinas arborizadas da Galileia, de repente se torna relevante nas avenidas asfaltadas de uma grande cidade como Londrina. Como é fantástica. Porque Cristo disse essas palavras que eu acabei de ler para vocês hoje à noite, a um punhado de homens e mulheres que eram de uma cultura agropecuária. E de repente nós estamos lendo esse texto, e ele está falando conosco hoje, que não fazemos parte do campo, mas fazemos parte da vida urbana. E a Bíblia Sagrada diz: não andeis ansiosos pela vida. E aqui ele vai fazer um diagnóstico das causas da ansiedade. Por que é que nós vivemos ansiosos? Por que é, pastor, que eu tenho essas crises de ansiedade? As causas da ansiedade estão aqui no texto. Primeiro, no versículo de número 25. Uma das causas da ansiedade, diz a Bíblia Sagrada aqui, é uma filosofia de vida torta. Olha o que diz o texto. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. E aqui está a filosofia torta de vida, no finalzinho do versículo. Não é a vida mais do que o mantimento, e não é o corpo mais do que o vestuário. Em outras palavras, o que Jesus fala no versículo 25, é o seguinte: não faça do comer, não faça do vestir, não faça do beber a única razão da vida de vocês. Porque a vida é mais do que comer, do que beber, do que vestir, e nessa sociedade moderna, do que ficar cuidando do corpo. Tem gente que vive para se vestir, se veste para trabalhar, trabalha para comer e come para ter forças para continuar trabalhando. E a vida se tornou um círculo vicioso. E aí Jesus vem e ele pergunta assim, ó, não é a vida mais do que isso? Preso numa engrenagem que não se solta, preso num círculo vicioso que se repete, e o que mais você faz além de comer, trabalhar, ganhar dinheiro, vir para a igreja, se divertir um pouco no final de semana, um pouco de lazer, para voltar a trabalhar de novo na mesma rotina de sempre? O que você faz além disso? Porque Jesus está dizendo assim, ó, quem cai nesse molde, quem cai nesse estilo de vida, vai viver uma vida ansiosa. Porque a ansiedade não é só falta de dinheiro. A sua ansiedade não é porque você não tem o emprego que você gostaria de ter. A sua ansiedade não é porque você ainda não fez aquela viagem que você gostaria de fazer. A sua ansiedade não é porque você ainda não conseguiu comprar o carro que você gostaria de comprar. A sua ansiedade é porque o seu estilo de vida se tornou um círculo vicioso, perpétuo, é uma engrenagem viciada, é um dia a dia que morre a cada noite, sem a perspectiva de absolutamente nada para amanhã de manhã. Ele vive, acorda, reproduz e morre. Em segundo lugar, Jesus nos mostra uma segunda causa da nossa ansiedade, que é uma fraca visão de si mesmo. Veja o verso 26, ele diz assim, ó, olhai para as aves do céu, que não semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, mas o vosso Pai Celestial as alimenta. E aí Jesus faz uma pergunta, para você londrinense pé vermelho, não tendes vós muito mais valor do que elas? Por que as pessoas vivem ansiosas? As pessoas vivem ansiosas porque têm uma fraca visão de si mesmas. E aí Jesus diz assim, ei, olha, presta atenção, as aves do céu, o pardal, a andorinha, a pomba juriti,
que são aves que ninguém dá valor. E aí Jesus diz assim: compare a sua vida com a vida de um pardal, veja que você vale mais do que um pardal. Porque nós vivemos e nos comportamos sempre com ansiedade. Por que nós vivemos ansiosos? Porque nós temos uma fraca visão de nós mesmos. Tem gente, por exemplo, que vive se considerando um zero à esquerda. Tem gente que vive se considerando um fracasso. Ah, eu não valho nada, as coisas para mim não dão certo. Tem gente que ele tem uma sentença sobre a vida dele, que foi dada pelo pai ou pela mãe quando ele ainda era criança. Quando a mãe olhou para ele e disse assim: olha, se você continuar do jeito que você está, menino, você não vai ser ninguém na vida. Ah, você é um desastrado. Antigamente as mães tinham o costume de olhar para as filhas que estavam aprontando e dizer: olha, um dia você vai me pagar o que você está me fazendo. Você é um vagabundo, você não vai ser nada na vida. E eu conheço gente que vive a vida inteira debaixo de opressão, porque ele tem, por exemplo, um defeito físico, carrega um defeito físico, um impedimento físico, e por causa desse impedimento físico, as pessoas associaram o impedimento físico com uma debilidade interior, seja intelectual, seja emocional, ou seja de maturidade, e as pessoas vivem a vida inteira debaixo dessa nuvem negra do desastre. Eu não valho nada, eu sou um fracassado, o meu destino é pastar a vida inteira, eu vou patinar a vida, olha pastor, tudo que eu faço dá errado. Isso é causa de ansiedade, porque na corrida da vida tem gente que acha que ele sempre está devedor, nós estamos sempre nos sentindo aquém, é o meu cunhado sempre prosperando, as coisas dão certo para ele, para mim nada, é aquele meu parente que nem na igreja vem, só está prosperando e crescendo, e eu aqui as coisas patinam, não vão para frente, para mim não dá certo, eu estou sempre me sentindo incapaz, sempre me sentindo devedor, sempre me sentindo aquém, e Jesus diz assim: ei, prestem atenção, você vale mais que um pardal, e Deus cuida dos pardais, e Deus se preocupa com as andorinhas do céu, por mais que as pessoas que estão ao seu redor não lhe valorizem, Deus que está no céu está valorizando muito você. Mas você precisa acreditar nisso. Terceiro, o outro lado da moeda. Jesus diz aqui no verso 27, que as pessoas são ansiosas porque elas têm uma visão superestimada do seu potencial. Olha o que ele diz: e qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E aí Jesus diz o seguinte: não ande ansioso, porque na verdade você não tem o controle do futuro. E a nossa ansiedade é porque, apesar de nós sabermos que não temos o controle do futuro, nós queremos ter. E Jesus diz assim: ei, baixa um pouquinho, tira um pouco essa sua estimativa que você tem de si mesmo e preste atenção e veja que você não tem controle sobre o seu futuro. Você quer que as coisas aconteçam ao seu modo, mas elas acabam acontecendo diferente, e aí você fica ansioso. Ah, pastor, eu queria que fosse assim, assado, tanto que eu planejei para acontecer desse jeito e aconteceu do outro. Jesus diz assim, ó, não ande ansioso, porque você não vai conseguir que o amanhã deixe de ser do jeito que ele será. Por isso não se preocupe. Você quer ver Deus rir? Tem um salmo que diz que Deus ri. Quer ver Deus rir? É você dizer que você tem o controle do futuro. Agora, você quer ver Deus dar gargalhada? Diga que você pode fazer com que o futuro aconteça do seu jeito. Jesus diz também que uma das causas da ansiedade, em quarto lugar, é uma visão distorcida de quem Deus é. Ó, e quanto ao vestuário? Por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens, que têm uma fé distorcida, homens de pouca fé. Homens com uma fé doente, homens com uma fé errada.
Por que nós andamos ansiosos pela vida? Porque nós temos uma visão distorcida de quem Deus é. Nós ficamos ansiosos porque a nossa perspectiva de quem Deus é misturada, toda misturada com paganismo. Jesus diz aqui, os pagãos é que se importam com isso. E Jesus diz, olha, você tem uma visão distorcida de Deus, você tem uma fé distorcida, e aí você vive ansioso, você vai viver com ansiedade, porque você não sabe com quem você está lidando, você não sabe com quem você está falando. Deus velará por ti, Deus cuidará de ti, nos desalentos, nas provações, é Deus quem cuidará de ti. Irmãos, o nosso problema é que nós estamos vivendo hoje uma religião legalista. O que é que eu tenho que fazer para Deus me abençoar? Pastor, o que é que eu tenho que fazer para receber uma bênção? Uma bênção que há muito tempo eu quero. Me diz, pastor, o que é que eu preciso fazer? Você precisa fazer 21 dias no monte. 21 dias no monte. E a pessoa não fala, mas ela pensa. O Senhor me garante que 21 dias no monte a coisa vai acontecer? E aí nós passamos 21 dias bombardeando Deus, porque na cabeça da gente a gente acha que através da oração a gente pode arrancar alguma coisa de Deus. Irmãos, a coisa está coisa, vamos jejuar 30 dias. Porque se nós jejuarmos 30 dias, Deus vai ter que fazer. E nós vivemos num ambiente que desfigura Deus, que descaracteriza um Deus que é amoroso, que é bom, que antes de nós pedirmos qualquer coisa, Ele já quer nos dar. Porque Jesus disse assim, vós que sois maus, sabei dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará àqueles que são deles. Você sabe qual é um dos nomes de Deus na Bíblia Sagrada? Jeová Jiré. Deixa eu lhes dizer, Deus quer nos abençoar sem as obras da lei. Deus quer te abençoar sem sacrifícios. Deus quer te abençoar sem penitências. Se alguém perguntasse a Deus, Deus, por que é que o Senhor vai abençoar esse fulano? Ele comete pecados, ele dá brecha para o diabo. Deus vai dizer, sabe por que eu abençoo? Porque eu sou assim, eu sou um Deus abençoador, eu sou um Deus galardoador. Porque a Bíblia Sagrada diz que mesmo quando nós somos infiéis, Ele todavia permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Você sabe qual é a diferença de graça, misericórdia e justiça? Justiça é o seguinte: o sujeito cometeu um crime, a lei prescreve que quem cometeu aquele crime tem que morrer. Se Deus for justo, Ele faz o quê? Faz o quê? Mata. Tem que matar. Mas a Bíblia diz que Deus é misericordioso. E o que é a misericórdia? A misericórdia é o seguinte: o cara cometeu o crime, a lei prescreve que ele tem que morrer, o misericordioso não deixa ele morrer. Vou ter misericórdia dele, não vai morrer. E a graça? A graça, o cara cometeu o crime, ele merece morrer. O Deus gracioso, Ele não apenas não deixa o cara morrer, como Ele ainda abençoa esse cara. Mas vai abençoar alguém que não merece. É por isso que graça, no seu termo mais simples, significa favor imerecido. Irmãos, nenhum de nós aqui merece a bênção de Deus. Sabe por que é que Deus nos abençoa? Porque Ele é um Deus gracioso, porque Ele é um Pai amoroso, porque Ele é o maior interessado em te ver feliz, em te ver abençoado. Mas a gente comete tantos erros, mas Deus é gracioso, Ele quer te abençoar sem as obras da lei. Quinta causa da ansiedade é uma atitude negativista em relação ao futuro. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã. Em outras palavras, não fique esperando o pior, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Irmãos, eu conheço gente que tem uma atitude tão negativa em relação ao futuro, que ele diz assim, quando a coisa está boa, ele diz assim: pastor, eu ando preocupado. Por quê? A coisa está indo tão bem que eu estou desconfiado que vem alguma coisa ruim pela frente.
Você já viu gente assim ou não? E daí, meu irmão, como é que tá, pastor? Eu ando meio preocupado. Por quê? Porque quando a esmola é demais, o santo desconfia, pastor. Minha vida está muito boa. Tem gente assim, irmãos. Ele tem uma atitude negativista em relação ao futuro. Jó era assim. Porque Jó, quando ele ficou enfermo e ele empobreceu, o que ele disse? Ele disse assim, ó, as coisas que eu temia me sobreveio, como dizendo assim, eu sabia que esse negócio vinha sobre mim. Jesus diz aqui, não fique esperando, meu irmão, viva cada dia o seu dia. O que vai acontecer amanhã? Não sei. Eu vou viver o hoje. A única coisa que eu sei é que amanhã, o Deus que é Senhor da minha vida estará lá. E Ele vai estar em qualquer circunstância. Seja na dificuldade, seja na alegria, seja na prosperidade, Deus vai estar do meu lado. Outra coisa, os psicólogos dizem que 90% das coisas que nos causam preocupação nunca acontecem com a gente. Você já percebeu quantas vezes você sofreu à toa? Que você ficou lá, e perde sono, e meu Deus, aí chega no outro dia, nada, sofreu à toa. Perdeu noite de sono à toa. Chorou à toa, ficou preocupado à toa, tomou remédio à toa. Por isso Jesus diz assim, ó, não se preocupe com o dia de hoje. Está bem aqui, vamos ser felizes aqui, vamos em frente, basta o dia de hoje. Ah, mas daí vem o negativista, falo, mas pastor, a minha perspectiva de morrer é muito grande, porque eu estou com uma doença e estou lutando. Mas meu irmão, a perspectiva de morrer é grande para todo mundo, basta cada dia o seu mal. Não se preocupe com o dia de amanhã, não fique ansioso por uma dimensão que você ainda não sabe se vai acontecer ou não. E aí vem a pergunta, pastor, qual é o remédio para a ansiedade? Primeiro lugar, se você quiser resolver o problema de ansiedade na sua vida, conserte a sua filosofia de vida torta. Diga para você mesmo assim, ó, a vida é mais do que o corpo, a vida é mais do que roupa, a vida é mais do que comida, a vida é mais do que ficar trabalhando igual um doido, correndo atrás do vento, porque você não vai chegar a lugar nenhum, a vida é mais do que isso. Mude a sua filosofia de dentro para fora, e aí você precisa sair de dentro do seu casulo, não se entrincheirar, não se trancar dentro de uma filosofia de vida, que é consumista, que é comprar, que é adquirir. Quantas coisas a gente compra que a gente não precisa? Quantas coisas que a gente compra para impressionar o cunhado? Aquele miserável vai ver. Jesus disse, a vida é mais do que isso. Conserte a sua filosofia de vida. Vou ficar vivendo para o outro. Dizem que as mulheres não se vestem para elas mesmas, que elas se vestem para as outras mulheres. É verdade ou não? Sinceramente. Jesus disse, tem que consertar isso, irmãos. Nós não podemos ficar vivendo pela opinião dos outros, o que os outros pensam de mim. Viva a sua vida. Viva dentro do seu limite. Viva cada dia o seu dia. Não fique querendo impressionar os outros. Segundo, olhe para você, não com os seus olhos. Olhe para você com os olhos de Deus. Quando eu olho para mim, as pessoas perguntam, quem é você? Aliás, quem é você? Quem é você? O que você diria para mim? Se alguém chegar e falar, quem é você? Não é o que você faz. Tem muita gente que fala, quem é você? Sou médico, dentista, doutor, advogado. Não, isso é o que você faz. Quero saber quem é você. Quando as pessoas perguntam para mim, quem é você? Eu digo, eu sou o filho amado de Deus, em quem Ele tem muito prazer. Eu tenho que olhar para mim com os olhos que Deus olha. E quando Deus olha para você, sabe o que Ele diz? Esse é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Então, meu irmão, muda o discurso, não fica aí, eu não presto, eu não valho nada. Tem mulher que vai para frente do espelho só para se amaldiçoar.
olha lá e fala, esse meu cabelo pavoroso, parece um sabugo de milho. Essas minhas pernas finas, mas parecem as pernas da Carolina. Ai, tô gorda, e isso aqui, e essa... Muda o teu discurso. Olha para... irmãos, quando eu acordo de manhã, eu acordo para vencer. Eu vou para frente do espelho, dou uma olhada e digo assim, cá entre nós, hein? Tu é bonito. Se eu não acreditar em mim, quem vai acreditar? Eu de vez em quando olho no espelho e me confundo com Tom Cruise, Brad Pitt. É padrão Hollywood. Entendeu? Agora você acha que eu vou lá para frente do espelho? Tô acabado, tô velho, feio, desgraçado, bichinho de Jacó. Mas eu digo ali, igual a mim, só eu aqui na face da terra. Entendeu? Tem uns parecidinhos lá em Hollywood. Mas é pouco. Tem que acreditar em você, meu irmão. Tem que mudar. Olha para você como Deus olha. Entendeu? Quem disse que você não vale nada? Quem foi que proferiu essa sentença ao seu respeito? Quem foi que determinou isso? Agora tem um cara que ele é tão para baixo, que tem uma mulher bonita dando em cima deles, fala, rapaz, lá, tá dando em cima de você. Pastor, é muita areia para o meu caminhãozinho. Meu irmão! O cara vai participar de uma seleção de trabalho, fala, manda o currículo aqui para essa empresa boa. Fala, eu até vou, mas sei que não vou conseguir. O cara vai jogar num time, ele fala, vão perder por minha causa. Irmãos, Deus chamou Gideão e ele entrou nessa, o Gideão, nessa de pobre de mim, coitadinho de mim. Gideão começou a dizer assim, Deus, eu sou o menor. Olha a síndrome da mediocridade dentro do coração de Gideão. Senhor, eu sou da menor tribo de Israel, a minha família é a menor da tribo, e eu sou o menor da minha família, eu não valho nada. Sabe o que Deus diz para ele? Deus responde assim, varão valoroso. Eu te escolhi para uma missão. Olha que coisa linda, o sujeito, um covarde desse aqui. E Deus olha e diz assim, varão valoroso. Com quem diz, eu não ouvi nada disso. Eu não penso ao teu respeito o que você pensa de si mesmo. Eu vejo você como um varão valoroso. Eu enxergo você como alguém especial. Eu vejo que você tem valor. Eu entendo que você é alguém especial. Hoje eu quero falar com você que está se sentindo pequenininho, menor. Jesus está dizendo assim para você, o vosso Pai Celestial cuida de pardal, cuida de andorinha, cuida daquele chupim que fica comendo estrume de vaca. Eu duvido que você seja menor do que um pardal, do que uma andorinha. Que você tenha menos valor do que um pardal que morre e ninguém sabe como. É por isso, irmãos, que eu gosto de Davi. O profeta foi lá na casa de Davi para escolher o novo rei de Israel, quando Saul virou as costas para Deus. Quando Jessé, o pai de Davi, viu o profeta chegando na casa dele, a Bíblia diz que ele ficou com medo. É igual os irmãos da igreja, que o pastor chega e fala assim, irmão, vai estar em casa essa semana? Assim, terça eu vou lá. Pastor, vai em casa, o que foi que eu fiz? É assim. E aí o profeta estava chegando na casa e ele gritou de longe, é de paz a sua vinda. O profeta falou, sossega o pito, que é de paz. Está tudo tranquilo. Deixa eu ver os seus filhos. Por que o senhor quer ver os filhos? Eu vim aqui ungir o novo rei de Israel. Quando falou em rei, o pai falou, traz Eliabe. Eliabe era aquele cara barriga de tanquinho, ia para academia todo dia. 1 milhão de seguidores no Instagram. Falou, esse aí o cara. O profeta bateu o olho e falou, não. Abinadab, vem. Influenciador digital. Esse é forte. Esse aí anuncia uma ovelha, vende 10. É um negócio impressionante. O profeta olhou, e foi mostrando um por um. Falou, não tem mais ninguém? Falou, tem um aí, é fraquinho. Ele tem 105 seguidores no Instagram e ele segue 3.600. É fraco. Traz ele. O profeta olhou e falou, esse aqui é o novo rei de Israel. Sabe por quê? Porque Deus não vê como vê o homem.
O homem vê aparência. O homem se impressiona com o Facebook, aquelas fotos cheias de Photoshop. Mais perigosa que coxinha de rodoviária. Mas Deus não. Deus, quando Ele olha, irmãos, Ele vai lá na profundeza. Eu posso ter uma performance aqui que impressiona a maioria de vocês. Mas quando Deus olha para mim, Ele não vê coreografia. Ele sabe quem eu sou. Ele sabe com que intenção eu estou no púlpito dessa igreja hoje à noite. Ele sabe com que intenção eu vim aqui para fazer essas 4 noites de projeto de vida. Ele sabe com que intenção eu abri as escrituras hoje para compartilhar isso com vocês. Ele sabe com que intenção você está sentado no banco dessa igreja hoje. Ele olha o seu coração, Ele olha a sua intimidade, Ele olha verdadeiramente quem você é. Quer acabar com a ansiedade? Murcha um pouco o seu ego inflamado. Tem a turma do eu não valho nada e tem a turma do nariz empinado. Entendeu? O cara que acha que tem o controle, tem um emprego bom, ganha bem, acha que tem o controle. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você aqui, olha para mim. Você não tem o controle de absolutamente nada. Não adianta correr, não adianta querer ser o esperto. As coisas vão acontecer do jeito que tem que acontecer. A Bíblia não promete que Deus vai nos livrar de problemas, de dificuldades, de tribulações. Deus não promete isso. Deus disse aos seus discípulos claramente como seria a vida, e Ele não dourou a pílula, Ele não enganou. Eu, quando era menino, a gente ficava doente, minha mãe dava para a gente cibalena, melhoral, e aquilo tinha um gosto horrível. E eu, quando ela vinha com aquele remédio, eu pegava uma colher com açúcar e botava o remédio na colher com açúcar e mandava para dentro para engolir aquele negócio. Jesus nunca colocou açúcar na sua palavra. Ele disse, no mundo tereis aflições. Ele falou, ser cristão não significa imunidade às tribulações. E aí a gente idealiza algumas coisas diferentes, irmãos, e é por isso que em determinadas igrejas, aí, quando o teto da igreja cai, o pastor entra em crise. Por que ele entra em crise? Ele entra em crise porque o raciocínio dele é o seguinte, mas logo aqui, que o pessoal estava orando, olha o raciocínio, lá no bailão não cai. Você já viu esse tipo de raciocínio ou não? Quer dizer que no bailão pode cair e matar todo mundo. Jesus não promete isso. Outro dia teve uma chuva torrencial lá em Curitiba, mas quer dizer, chuva em Curitiba é redundância, né? É pleonasmo. Choveu, mas choveu além dos limites. A minha igreja, a parte de baixo, alagou inteira. Irmãos, são aleatoriedades da vida. Quem está navegando, tirou o barco do porto, vai enfrentar a tempestade. Vai enfrentar a luta, porque são coisas da vida. Deus não prometeu o contrário. Não prometeu o contrário. É por isso que amanhã eu vou falar para vocês, meu tema amanhã é como transformar tragédia em triunfo. Por quê? Porque a gente acha que nós estamos fazendo um projeto de vida e o ano que vem a gente só vai enfrentar só coisas boas. Vai ter luta também, meu irmão. E sabe o que a gente vai aprender com Deus aqui? Vencer essas lutas. Vencer esses obstáculos. Dar a volta por cima. Adquirir têmpera espiritual. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. No meio da tribulação, sabe o que ele prometeu? Eu estarei convosco, eu não vou abandonar vocês, eu estarei com vocês. Aí você me pergunta assim, qual é melhor? Não ter tribulação e não ter a companhia de Deus? Ou enfrentar problemas com Deus do seu lado? Ora, essa lógica, de acordo com o evangelho que está sendo pregado na maioria das igrejas evangélicas hoje, é o seguinte, é melhor não ter tribulação. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz o seguinte, que a tribulação produz em nós frutos pacíficos. E Tiago chega a dizer o seguinte, bem-aventurado aquele que passa por várias provações, porque depois de aprovado, ele receberá a coroa de justiça que Deus tem preparado para aqueles que são seus.
Eu lhes digo, meu irmão, eu prefiro passar pelo vale da sombra da morte com a companhia de Jesus, do que fazer piquenique em pastos verdejantes sem a presença dEle. Porque com a presença dEle, a sua vara e o seu cajado me consolam. Eu passo pelo vale da sombra da morte e ela não me esmaga. Eu saio lá na frente purificado, com o caráter tratado, mais bem preparado para enfrentar novos desafios. Sabe o que é preocupação? É preocupar-se com alguma coisa. Preocupação é se preocupar com alguma coisa que não aconteceu. Pode nem acontecer, mas eu já estou preocupado. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O melhor de Deus ainda está por vir. Porque Deus continua no controle absoluto de todas as coisas. Quando Lázaro estava doente, Jesus olhou para a irmã de Lázaro e disse assim, ó, essa doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Deixa eu dizer para você, você está doente, sua vida não está legal, você enterrou uma pessoa prematuramente aí durante a Covid, enterrou um filho, você está lutando na sua casa com gente doente, está deprimido, você está aqui hoje endividado, você está aos pandarecos. Essa doença que você está enfrentando não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Esse problema que você está enfrentando não é para a sua falência, é para a glória de Deus. Porque a morte não nos alcançará, o Senhor Jesus venceu a morte. Quarto lugar, você quer se livrar da ansiedade? Acerte a sua visão de Deus. Irmãos, o Deus que nós estamos servindo aqui hoje, o Deus que nós estamos cultuando aqui hoje, Ele é benigno, Ele é galardoador daqueles que o buscam, Ele dá sempre além daquilo que nós pedimos ou imaginamos. Ele é nosso amigo, é ajudador dos fracos, Ele é amigo dos pecadores, Ele é singelo no seu tratar conosco. Nós servimos um Deus que não nos trata com violência, com estupidez, na base da patada, não. E Jesus diz assim, ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens, que têm uma visão distorcida de Deus. Sabe o que é fé? Eu tenho a minha definição de fé, irmãos. Fé é uma convicção, é uma certeza, é uma dependência no caráter de Deus. Isso é fé. Em algumas pessoas, em algumas igrejas, acredita-se que fé é um poder, é uma energia dirigida a Deus, que força Deus a fazer o que Ele não gostaria de fazer. Isso é a concepção de fé de muitas pessoas, mas a mais bela concepção de fé das Escrituras é: fé é uma confiança inabalável no caráter de Deus. Eu sei em quem eu tenho crido, diz o apóstolo Paulo. Eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Quinto, entregue-se. Se quer vencer a ansiedade, entregue-se a uma causa. Esse texto, conhecido, repetido, falado, mas pouco vivido. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Você quer acabar com a ansiedade, irmãos? Entregue-se a uma causa que seja eterna, que não se perca nunca. A gente fica ansioso porque as nossas causas são pequenas, porque os nossos ideais são pequenos, é curto prazo. Jesus disse assim, ó, busque o reino numa dimensão maior e não se preocupe, que Ele vai dizer, ó, todas essas coisas que Ele vem relatando ali do cuidado dEle conosco, vos serão acrescentadas. Deixa eu dizer uma coisa para você, enquanto você tiver uma visão obtusa, pequena, você vai correr atrás de uma coisa e atrás de outra, e como dizia o profeta da antiguidade, muitas vezes você vai ganhar e parece que está entrando num saco furado, e você trabalha e não vê o seu resultado se transformando em prosperidade, e você dá para trás, e você corre e não chega a lugar nenhum, e aí Jesus chega e diz assim, ei, vamos fazer um trato? Você se preocupa com a minha causa, e eu cuido da sua vida.
você busque em primeiro lugar, antes de tudo, teu projeto de vida, o reino de Deus e a sua justiça. E da tua vida em todos os detalhes, eu vou cuidar para você. Você gostaria de fazer esse trato com Deus hoje? Irmãos, eu tenho esse pacto com Deus na minha vida. Tem vezes que eu chego para Deus à noite, eu tenho uma coisa para resolver, eu digo, Senhor, eu vou dormir, o Senhor se vira. Eu aprendi que Deus dá os seus pulos, irmãos. Aprendi com uma garota de menos de 20 anos de idade. Chego e falo, Senhor, me desculpa, eu vou dormir. Para mim esse é o conceito até do sábado nas Escrituras. Amanhã o Senhor se vira e dá um jeito. A minha vida é sua, a obra é sua. Eu não vou, uma coisa que eu não faço, mas antigamente eu perdia a noite de sono, irmãos. Ficava contando carneirinho, passava de 2.000 e nada, era o maior rebanho do mundo. Hoje, boto a minha cabeça no travesseiro, esteja acontecendo o que for. Digo, Senhor, amanhã o Senhor dá um jeito. Deixa eu contar uma história para vocês. Falar em dar um jeito. Tem um pastor amigo meu lá de São Paulo, ele tinha uma missionária na igreja dele. O Israel está ali, Israel, presta atenção nessa história. Essa missionária estava indo para Angola. Lá atrás, naquele tempo. E ela estava levando um monte de caixa com material didático, com Bíblia. E ela chegou no aeroporto com aquela caixarada e ela estava ali preocupada. Falou, meu Deus, como é que eu vou embarcar tudo isso? De repente, veio um cara na frente, um sujeito grandão, terno. Chegou e falou, é a senhora que está indo para Angola? Sim. Falou, a senhora pode levar para mim uma correspondência? Quando a senhora descer lá no aeroporto, vai ter uma pessoa esperando essa correspondência. Ela falou, olhou para as malas dela, falou, o que é? Mais uma flecha em São Sebastião. Me dá aí a correspondência que eu vou levar. E aí o cara saiu, viu que ela estava meio preocupada, voltou e falou, a senhora está preocupada por quê? Não, que eu tenho tudo isso daqui para embarcar, não sei como. E era o cônsul de Angola que estava ali pedindo para ela levar uma correspondência. Precisava chegar urgente, o voo ia sair, para o cônsul brasileiro que ia esperar lá em Angola. E aí, o cara falou, não, eu vou dar um jeito, vou mandar um pessoal para ajudar a embarcar isso daí. E designou as pessoas, ela embarcou tudo no avião. Só que aquele tempo, quando você chegava lá, em Luanda, o pessoal, eles pegavam a bagagem, não tinha esteira, deixava lá fora no aeroporto, cada um se virava com a sua bagagem. E ela não ia para Luanda, ela ia chegar lá, ia pegar um avião maior e ia para uma outra cidade. Quando ela desce lá, eles colocam aquela caixarada dela lá fora, e alguém chega para ela e diz, olha, aquele avião que a senhora vai entrar. E ela falou, aquele avião, sim. E as minhas coisas? Falou, não se preocupe que a gente dá um jeito. E ela entra no avião. Quando ela entra no avião, ela senta, bota o cinto de segurança, de repente as portas se fecham, o avião começa a manobrar, taxiar e decola. E ela olha pela janela as coisas dela. E aí ela faz uma oração, ela olhou e disse assim, Senhor, quero ver como é que o Senhor vai sair dessa. De repente, então, ela percebeu que o avião estava vazio. E aí aparece um comissário, e ela percebe que o avião começa a fazer a volta. E ela chama o comissário e falou, o que está acontecendo? Por que o avião está vazio? Ele falou, não, o avião está vazio, porque a gente ia levar um general para a mesma cidade que a senhora está indo. Por isso que não tem mais ninguém, ia só a senhora e o general. E cadê o general? Esquecemos ele no aeroporto. Estamos voltando para buscar. E aí desceu, colocaram as coisas dela, embarcou ela e o general, e foram, e Deus sempre dá os seus jeitos.